Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus e cumprimento também você que está em casa nos acompanhando pelas redes sociais, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance também os corações de vocês. Amém? Vamos para a palavra? Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou estar lendo na versão NVI. Vai estar sendo projetado também para você acompanhar. Todos encontraram? Ninguém achou? Quem achou, diga amém. Só esse lado aqui. Cadê vocês? Glória a Deus. Mas está sendo projetado, tá? Verso 1 de 1 Timóteo diz assim para nós: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. E eu queria que você frisasse muito bem esse pedacinho. A nossa esperança. E a nossa esperança é Jesus. Amém? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz à parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogia intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O 5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguém se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. O 7. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. E aqui eu encerro a leitura da palavra. E queria que você prestasse muita atenção, porque Paulo ele dá uma instrução a Timóteo. Essa carta, quando Paulo escreve a Timóteo, por cerca de 64 a 65 anos depois de Cristo, provavelmente Paulo estava se eu não me engano, na Macedônia. Ele estava preso, no cárcere, mas segundo os relatos dizem que era uma prisão domiciliar. E ele, sabendo que havia pessoas que se desviaram da palavra de Deus, pessoas que já não colocavam em seu coração os ensinamentos que Jesus morreu por nós, e começaram a fazer tudo ao contrário, para convencerem as pessoas que o sacrifício da cruz não valia de nada. Aqui em Timóteo nós lemos que Paulo, ele escolheu Timóteo, que era líder de uma igreja. A igreja que nós lemos, que era a igreja de Éfeso. Só que existia uma doutrina que não é diferente de hoje, dos dias de hoje. Todas as igrejas têm a sua doutrina, seus ensinamentos. Mas algumas pessoas se desviaram naquela época e começaram a pregar a palavra distorcida. E muitas pessoas estavam sendo induzidas
a acreditarem. Mas Paulo, com toda a sua sabedoria dada por Deus, e aí, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós percebemos que Paulo era um homem usado por Deus, cheio do Espírito Santo, porque ele recebia da parte de Deus uma palavra dada pelo Espírito Santo, uma palavra que era cheio da graça de Jesus, para instruir a sua igreja. Então ele fala para Timóteo: Timóteo, olha, alguma coisa está acontecendo, eu preciso, Timóteo, que você fique em Éfeso. E olha, Timóteo, tem coisas acontecendo aí que você precisa observar. Não deixe que esses falsos profetas enganem o povo de Deus. Por quê? Porque é muito fácil o povo ser enganado. A nossa mente, nós temos no nosso intelecto uma forma de enxergar as coisas, ou acreditar. Então eu acredito naquilo que estou vendo. Mas a nossa vida espiritual, ela tem que ser conduzida pela fé. E Paulo, como é que eu vou dizer? Ele transbordava do poder de Deus, da graça de Deus, e ele queria passar isso para que as pessoas entendessem que é pela fé, é pelo amor, é pelo sacrifício da cruz, não é pelo que vejo. Porque se for pelo que vejo, eu não estaria aqui. Ministério Palavra e Vida não te dá rosas? Então não é pelo que vê. Ministério Palavra e Vida te oferece sabonete? Não. Oferece a palavra. Por quê? Porque a nossa salvação nós vamos alcançar através da palavra, pela misericórdia de Jesus. Então não é pelo que vejo, é por fé. Então eu preciso entender, guardar no meu coração a palavra de Deus, praticar ela todos os dias, para que eu não venha cair nas tentações falsas, nos enganos, nos ensinamentos que vão me levar à perdição. Mas eu preciso entender que Paulo, ele ensina uma fé genuína, Paulo ensina uma doutrina sólida, com fundamento. Isso nós estamos falando aqui da igreja primitiva, lá atrás. Mas ele sabia que nos dias de hoje também aconteceria o que aconteceu lá. E está cheio. Muita coisa. Muitos lá fora você ouve de montão, oferecendo coisas que não vai te levar a lugar algum. Mas as pessoas, por não verem Jesus, por não tocar, alguns com seu pensamento, diria, pequeno, acredita. Acaba acreditando. E não vai ser essas doutrinas falsas que vão me induzir a acreditar. Mas quando eu ouço Paulo falando de uma forma tão pura, ele diz no verso 1 para nós: por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, eu começo a entender que eu preciso conhecer mais a Cristo, que Jesus, Ele é a minha esperança, a minha salvação, e eu não vou cair em falsos profetas. Eu vou confiar na palavra de Deus. Por quê? Porque apóstolo é de fato ser líder da igreja sobre Cristo. E assim, pelas mensagens dadas através do Espírito Santo para Paulo, é que nós venhamos alcançar a graça,
que é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Não há outro. Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus diz isso para nós. Então eu preciso acreditar, eu preciso confiar na palavra de Deus, no que está escrito, e não nos falsos profetas que vêm induzindo a acreditar em algo que não está escrito. E quantas pessoas estão sofrendo lá fora? Posso falar uma coisa para você, sem medo de errar? Esses bancos estão vazios porque eles acreditam mais no que estão vendo. Esses bancos estão vazios porque eles não acreditam na fé genuína, na verdade. Esses bancos estão vazios porque lá fora há alguém oferecendo toalhas, rosas, sapatos, meias, e eles estão acreditando. Essa é uma verdade. E Paulo, ele fala plenamente aqui para Timóteo, ele traz uma instrução, e hoje ele está dando essa instrução para mim e para você. Por quê? Porque Jesus, ele é a única saída. A única saída é Jesus, não tem outro, é só Ele. Sabe por quê? Porque só Cristo é a solução dos nossos problemas. E eu queria que você hoje entendesse que essa instrução de Paulo a Timóteo, hoje entrasse em nosso coração, para que não venhamos sair daqui e ouvir algo lá fora, que vai te tirar da presença de Deus, e vai te levar ao mundo da perdição. No verso 2, ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E aqui eu acho incrível, porque ele faz aquele relato, sabe? Timóteo, eu acredito em você, Timóteo, eu estou confiando em você, Timóteo, meu filho na fé. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe? Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está dizendo, enfatizando para Timóteo ali naquele momento: Timóteo, olha só, tudo, Timóteo, se torna possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Então, Timóteo, você precisa entender e guardar isso no seu coração, para que você possa instruir. Aqui nós estamos falando de um rapaz, que eu até me antecipei, na verdade eu não antecipei. Diz os historiadores que nessa época Timóteo tinha por volta de 20 anos, um rapaz, um jovem. Mas Timóteo, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus. Uma das viagens de Paulo a Listra, que é a cidade na Ásia onde Timóteo nasceu, ele visitou a avó, a mãe e a Timóteo. E olha que coisa interessante, que quando Paulo prega para eles, no exato momento ali, os três se convertem. Mas o pai dele era grego, era pagão, o pai de Timóteo. E aí, isso já traz para a gente o ensinamento: eu não dependo de ninguém para alcançar a minha salvação, só de Jesus. Timóteo poderia dizer: não, peraí, meu pai não acredita, eu vou acreditar nessas coisas? Mas ele acreditou. Ele acreditou na pregação de Paulo. Ele confiou plenamente. E ele: não, eu quero mudar, eu quero fazer a diferença. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Timóteo se encheu de fé, se encheu de esperança e falou: não, eu preciso acreditar
nesse homem de Deus que está falando a verdade. E naquele momento que ele se converte ali, que ele se entrega para Jesus, Paulo percebeu que ele faria a diferença na igreja de Éfeso. E ele entrega nas mãos desse rapaz, novinho, a uma igreja. E fala: olha, agora está em tuas mãos. Só não deixe que os falsos profetas venham enganar o povo de Deus. Não permitam isso. Não deixe que isso aconteça. E aí a gente começa a entender, no versículo 3, Paulo fala para ele, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Paulo quis dizer a Timóteo que permanecesse em Éfeso durante um período, por causa dos falsos mestres, que tentavam propagar falsas doutrinas. E aí, você pode perguntar assim, mas o que acontece? Por que falsos profetas? Será que há alguma punição para esses falsos profetas que estão enganando o povo de Deus? Porque eu acredito, eu creio, eu não quero ser enganado, eu confio na palavra. Agora, por que esses falsos profetas existiram, continuam existindo? Eu convido você a abrir em 2 Pedro, capítulo 2. Todos acharam? Vou aguardar projetar aqui para você acompanhar. Glória a Deus. Olha o que Pedro fala a respeito dos falsos profetas. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês. Ele está falando do passado, agora ele está falando do presente. Amém? Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a destruição. Existe isso nos dias de hoje. 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamado o caminho da verdade. 3. Aí agora vem o que acontecerá com esses falsos profetas. Não fui eu que escrevi, foi Pedro. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Não tardará. Então eu preciso ficar atento a esses falsos profetas. Por quê? Porque a minha esperança é Cristo Jesus. A minha esperança é Cristo Jesus. Paulo continua falando no 4 para a gente, versículo 4, 1 Timóteo, versículo 4. Glória a Deus. E que deixem de dar atenção a mitos. Paulo falando, olha, ensina o povo a deixarem de dar atenção a mitos e genealogia intermináveis, que causam controvérsias, ao invés de promoverem
a obra de Deus, que é pela fé. Então eu preciso acreditar, eu preciso esquecer esses mitos, essas fábulas produzidas, né, na época aqui pela o judaico, que se espalhava por toda a terra naquela época, pelos falsos mestres. Eles não davam valor à cruz, ao sacrifício da cruz. Eles promovem, né, naquela época, eles faziam com que as pessoas viessem a acreditar que eles estavam falando a verdade. E o que o Paulo ensinava era mentira. Mas tem uma coisa importante que Paulo coloca para a gente aqui. E não sei se você percebeu, mas quando ele diz, promove a obra de Deus, ele está dizendo para mim e para você, olhem, edifiquem, se fortaleçam. Ele está dizendo para mim, construam, e para você, para mim e para você, construam uma fé inabalável dentro do seu coração. Façam isso, porque quando você constrói, quando você promove a obra de Deus em seu coração, quando você edifica isso, a sua fé, ela se torna inabalável, e não vai ser falsos profetas que vão enganar você de forma nenhuma, porque a sua fé vai estar firme na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Então nós precisamos construir dentro de nós uma fé inabalável. Quando eu faço isso, eu não vou me corromper, nem com sabonete, nem com rosas, nem com meia, nem com sapatos. Eu vou ficar firme, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso papel, é olhar para Jesus, não olhar para as dificuldades, para as circunstâncias, olhando firmemente para Jesus. Quando eu olho para Ele, eu me torno uma pessoa com a fé inabalável, que não se corrompe de forma nenhuma. Eu preciso depositar toda a minha fé e esperança naquele que morreu na cruz por mim, e esse que morreu na cruz por mim foi Jesus, o meu Salvador. Não foi homem nenhum, não foi profeta nenhum, foi Jesus. Então eu preciso olhar para o sacrifício da cruz, porque na época que eles estavam aqui, formando aquela equipe de falsos profetas para induzir as pessoas a não acreditarem no sacrifício da cruz, eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, mas Paulo acreditava plenamente, e eu espero que nessa noite, você também creia verdadeiramente que Jesus ressuscitou, e que Ele está vivo, e Ele está sentado à direita do Pai, de Deus Pai, o Todo-Poderoso, reinando, e ouvindo as nossas petições. Ele é a ponte entre você e Deus. Só através dele, só através de Jesus, que nós alcançamos os nossos objetivos. Só através dele que a gente encontra a cura. Só através dele que nós resolvemos os nossos problemas. Não é através de homem, não é através de profetas, é através de Jesus. Porque Ele veio para nos resgatar verdadeiramente. Glória a Deus. Foi Jesus. E nós não podemos ficar sendo enganados com tantas coisas acontecendo aí. A palavra de Deus, ela é a verdade, e a verdade genuína. Só ela que pode nos salvar. Porque nem nós mesmos podemos. Você não tem poder de se curar, você não tem poder, não, você não consegue, só através da misericórdia de Cristo. Ele nos deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões, não deu? Nós temos que usar esse poder, pela misericórdia dele alcançamos a cura, mas só através de Jesus. Então a nossa vida, ela tem que estar pautada sempre em Cristo.
não acreditando no que você ouve lá fora ou ver. Que o que mais tem hoje, nos dias de hoje, é o que você ouviu de Pedro aqui. Não só lá no passado, mas hoje. Nesse momento. Em vários cantos, sobre a face da terra, existe vários falsos mestres, induzindo o povo a acreditarem naquilo que não condiz com a verdade. Glória a Deus que você está aqui, porque se você está aqui é porque você acredita no Jesus, você acredita que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Paulo continua falando conosco no verso 5, diz assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Uma fé sem mentira, uma fé que não engana, mas um coração cheio do Espírito Santo, totalmente transbordando de sinceridade, falando para mim e para você, para que nós não venhamos nos desviar dos caminhos de Deus. É só através da palavra dele que nós vamos caminhar e alcançar a nossa salvação. No 6 ele diz: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. E aí, quando a gente lê isso aqui, que algumas pessoas se voltaram e eles ficaram discutindo, perdendo tempo. Ele falou inúteis, falou? Inúteis, perdendo tempo, tentando acreditar em coisas que não existem. Porque o que existe é a verdade é a palavra. E eles queriam que as pessoas acreditassem e começavam a discutir. Discussões inúteis, que não levavam a lugar algum. Mas no 7 ele diz: querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmação tão categórica. Não adianta. Não adianta tentar enganar o povo de Deus, porque a palavra vem, Paulo, ele vem para nós e fala: olha, não, aqui não, tudo é pela fé, não é pelo que você vê, é pelo que você acredita. Se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou, então você tem fé. Você não vai se perder. Você não vai ouvir essas coisas categóricas. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Eu não passei para Bel, né, Bel? Glória a Deus. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança, o Deus Pai de Jesus, amém? Os que encham de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem da esperança, transbordem do amor de Jesus, transbordem com todo o seu fervor, pelo poder do Espírito Santo, para você não ouvir o que se pregam lá fora, que você não se desvie, que você fique na presença de Deus, vivendo verdadeiramente do Evangelho. É isso que a palavra está nos ensinando nessa noite.
Não se desviem, permaneçam firmes. E aí nós começamos a entender que quantas pessoas passam pelas igrejas, quantas, e quando ouvem a palavra, a verdade, elas não acreditam, saem, vão ouvir lá fora, não, porque lá está me oferecendo algo que o Ministério Palavra e Vida não me oferece. E aí você percebe que essas pessoas estão como esse povo lá em Éfeso, uma parte, acreditando nos falsos profetas, e não acreditando na verdade que é a palavra. E quando você começa a perceber isso, começa a estudar um pouquinho sobre isso, você vai vendo que... E eu fiquei pasmo, falei, Jesus, então as pessoas que saem da igreja é porque elas não acreditam na verdade, na palavra, elas estão acreditando no que se oferece lá fora, e é isso que acontece, elas acreditam naquilo que estão vendo, mas não estão acreditando na palavra que exige de mim e de você a fé genuína. E aí se perdem. E aí essas ovelhas que ficam procurando pastos e acha que lá fora tem um alimento melhor, depois vão se arrepender, depois se arrependem. Sabe por quê? Porque quando observarem que não estão vivendo a verdade que é a palavra de Deus, eles mesmos vão cair em contradição. E vão dizer, por quê? E aí vem. Mas existe um tempo. Só que esse tempo está se esgotando. Porque Jesus está voltando. Ele está à porta. E eu confesso para vocês que eu me deparei essa semana falando com Deus. E eu falei, Jesus, eu não estou preparado para a tua vinda. Eu não estou preparado. Preciso de mais tempo. E eu conversando com um pastor amigo meu, ele esteve lá na pizzaria, e eu falei, pastor, meu coração está aflito. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não estou preparado para a vinda de Jesus, ele está chegando. Aí ele disse para mim assim, nem eu. E ele já é um pastor de 70 e tantos anos. Eu falei, Jesus, um homem que prega a palavra de Deus, estuda muito. Eu falei, o senhor não está preparado, pastor? Não. Ele falou, por mais que nós queremos ou queira, nós nunca vamos estar preparados para a vinda de Jesus. Nunca. Sabe por que a gente não está preparado para a vinda de Cristo? Porque nós somos pecadores. E é só a misericórdia dele. Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Por isso nós precisamos aprender, como Paulo deu essas instruções a Timóteo, que nós precisamos mudar os nossos pensamentos e começar a acreditar mais nessa fé, praticar essa fé. Não deixar as circunstâncias nos abalar. Não podemos. Porque muitos se frustram, porque eles querem receber algo de Deus em tempo real, instantâneo. Mas Jesus, ele tem um tempo. E o tempo dele é diferente do nosso. E aí muitas pessoas se frustram. Aí vão buscar, na verdade, os falsos profetas. E esquecem de viver uma fé genuína na presença de Deus.
E eu estou falando para vocês, não é porque eu faço parte desse ministério. Estou falando para vocês porque é a verdade. O Ministério Palavra e Vida ensina a verdade, fala a verdade. Então pensem bem, não deixe nada disso que você ouve lá fora abalar a sua fé. Fiquem na presença de Deus. Procurem viver uma fé real. Paulo chega a um momento da vida dele, eu acho que eu até anotei aqui. Se eu encontrar, eu vou falar para vocês. Ô, Tiago, você pode projetar para mim 2 Coríntios 12? Se eu não me engano, é esse aqui. Amém. Deixa eu só ver aqui, Tiago, qual vai ser o versículo. Tiago, vê o 7 para mim, versículo 7. E eu vou encerrar no 9. Paulo, tá? Paulo falando. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele disse: a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você. Então, não se preocupe se você estiver passando por alguma situação, alguma dificuldade. Fique firme na presença de Deus. É só você não dar ouvido aos falsos mestres, profetas, mas ouvindo a verdadeira palavra de Deus, que te dá instrução. E olha, fica firme, vigie, não deixe que essas coisas venham atormentar o povo de Deus. Eu estou falando, Paulo instruindo a Timóteo. Olha, Timóteo, fica firme, não se distraia com nada, fique atento, não deixe que eles ensinem falsas doutrinas, mas se vocês ficarem na presença de Jesus, podem ter certeza que vocês serão felizes e alcançarão a sua misericórdia, a sua graça, a salvação. Amém? Eu convido você a ficar de pé. Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Não se distraísse com nada agora. Agora é o momento que você irá falar com Deus. Esse Deus que
tem uma misericórdia imensurável. Esse Deus que guarda os nossos corações, é esse Deus que sonda os nossos corações, é esse Deus que cuida e guarda